Olá, meus queridos amigos. Eu sou Gabriel Velasquez e este é o canal O Espiritualista. Hoje trago para vocês uma carta psicografada de Domingos Montagnier, um artista que deixou muita saudade. Nesta mensagem, ele compartilha revelações profundas. Fala sobre sua relação com Camila Pitanga, sobre o trágico acidente que abreviou sua vida e ainda traz reflexões que até agora permaneciam desconhecidas do público. Antes de seguirmos para a psicografia, quero fazer um pedido especial. Se você está enfrentando dificuldades na saúde, passando por lutas financeiras, ou tem um ente querido precisando de orações, deixe seu nome completo nos comentários. Nesta sexta-feira, estaremos reunidos em nosso centro espírita, em um momento de fé e união, pedindo pela sua cura, proteção e libertação. Agora, com o coração aberto, vamos à psicografia. Meus amigos queridos, minha família que pulsa em cada veia que hoje já não existe, como é estranho falar com vocês de onde estou. Sinto meu coração, que aqui não bate, mas vibra numa frequência diferente. Uma saudade que corta a alma e queima como o sol escaldante do sertão que vi pela última vez. Parece que foi ontem, um sopro de segundo atrás, que eu sentia a brisa no rosto, que eu ria com a garganta, que eu abraçava meus filhos e sentia o cheiro deles em mim. Cada toque, cada olhar, cada riso preso na memória do corpo que abandonei, que ao mesmo tempo percebo que algo gigantesco, um universo inteiro aconteceu comigo. Eu não morri, eu despertei. Despertei para uma vida que jamais imaginei, para a continuidade infinita do que somos. Quero que vocês vejam comigo, que sintam comigo este momento. Não é para saciar a curiosidade sobre o depois. É para que vocês entendam com cada fibra do ser de vocês que o fim é uma ilusão, uma cortina de fumaça. Só existe transformação, uma mudança de palco, um novo enredo, uma nova cena em que a alma, essa atriz incansável, jamais para de atuar. Aquele dia, 15 de setembro, amanheceu como tantos outros. Um dia de trabalho, de risadas nos bastidores, de camaradagem que aquecia o peito. Gravávamos mais uma cena. O calor sufocava a pele, mas a paixão pelo que fazíamos era maior. O Rio São Francisco, majestoso e imponente, o rio silencioso de tantas histórias, estava lá diante de nós. Conversávamos, a vida seguia em sua velocidade louca, cheia de prazos, de desafios, de uma paixão que nos movia. Eu não tinha pressentimento, nenhum arrepio na nuca, nenhum sussurro no vento, nenhuma voz me gritando em desespero. Domingos, é o seu momento. Olhe para trás. Diga adeus. Pelo contrário, minha mente estava focada, como sempre, em entregar o meu melhor, em ser o melhor ator, o melhor pai, o melhor marido, o melhor amigo. Entrei na água com a confiança de quem conhece seu terreno, de quem domina seus passos. O rio era cenário, mas também era parte daquele período intenso da minha vida, um personagem silencioso da minha história. Mas então, em um piscar de olhos, em um sopro, tudo se virou do avesso. A correnteza me abraçou. Não um abraço carinhoso, mas um aperto esmagador, um braço invisível que me arrastava para o fundo. No início, lutei. Juro a vocês que lutei com a força de 1000 homens, com a garra de um touro, com a fé de um beato. Acreditei que poderia vencê-la. Tentei me manter firme. Usei cada músculo, cada grama de energia. Movi os braços com desespero. Bati as pernas como se minha vida dependesse de cada movimento. E dependia. Procurei um apoio, uma raiz, uma pedra, um milagre. Mas não havia nada. O chão sumia sob meus pés. O rio parecia me puxar para baixo com uma força que não era apenas da natureza. Era algo mais profundo, mais antigo. Era como se ele tivesse uma missão, um chamado, um destino a cumprir. O ar começou a faltar, a garganta a queimar. Senti o pânico gelado invadir minha mente, congelar meus pensamentos. Ainda pensava com a voz embargada pelo desespero. Preciso sair. Não posso deixar assim. Não agora. Tenho tanto a viver, tanto a dar, tantos abraços para dar aos meus filhos. Vi flashes rápidos como um filme passado em câmera ultra rápida. O rosto da minha esposa, a curva do seu sorriso. Os olhos brilhantes dos meus filhos. Cenas da minha vida inteira, desde o berço, passando como relâmpagos. Cada lembrança vinha acompanhada de uma dor aguda. Um lamento silencioso que rasgava meu peito, como se meu coração, ainda vivo,
Gritasse em protesto que não estava pronto para aquilo. Mas a água não me deu escolha, não me deu tempo, não me deu a chance de uma última palavra. O som se tornou distante, abafado. Os gritos, as vozes, o movimento frenético acima da superfície, tudo isso desapareceu. O sol que brilhava tão forte, que me aquecia instantes antes, começou a se apagar da minha visão como uma lâmpada que se esvai. E então veio o silêncio. Um silêncio que não era apenas a ausência de som. Era como se o tempo, o próprio tempo, tivesse parado. Não havia passado, presente ou futuro. Apenas o agora, imenso e sem fronteiras. Nesse instante não havia dor física, não havia medo. Apenas uma estranha e poderosa sensação de soltar-se, de desprender-se de tudo o que eu conhecia. Era como se meu corpo tivesse ficado para trás, uma casca vazia, e eu estivesse sendo levado suavemente para outro lugar. Um lugar sem nome, sem mapa. Quando percebi, já não precisava lutar. A batalha havia terminado. Já não havia esforço nem desespero. Meu corpo físico, esse invólucro que me serviu tão bem, havia perdido a batalha contra a força do rio. Mas eu continuava ali. Eu continuava vivo. A primeira sensação foi de uma leveza absurda, como se tivessem tirado um fardo gigantesco dos meus ombros, um peso que eu nem sabia que carregava. Não havia mais dor, nem cansaço, nem a queimação nos pulmões. Eu estava mergulhado em algo que lembrava água, mas não era água como a que conhecemos. Era um líquido morno, denso e luminoso. Eu flutuava sem gravidade, em um espaço de serenidade absoluta. Não precisava respirar. Não havia sufocamento. A sensação era de um alívio que nunca havia experimentado antes. Mas juro a vocês, meus amados, confesso que senti medo. Um medo primordial, gelado. Olhava ao redor e não compreendia onde estava. A mente, ainda presa aos padrões terrenos, ainda me perguntava em voz silenciosa: será que estou sonhando? Será que ainda estou preso ao rio, agonizando? E isso é apenas um delírio antes do fim? Foi então que os vi. Pequenas luzes como estrelas cadentes começaram a surgir ao meu redor. Não eram reflexos do sol nem ilusões. Eram presenças, seres de luz, irradiando uma paz que acalmava cada fibra do meu ser, transmitindo um amor tão puro que me fez chorar. Eles não falavam com palavras, mas eu entendia. Uma voz suave e silenciosa ecoou dentro de mim, diretamente na minha alma, como um bálsamo. Calma, você está a salvo. Sua travessia já aconteceu. A ponte foi cruzada, e foi nesse instante, nesse momento de pura revelação, que compreendi. Eu havia partido. O rio não me engoliu, ele me conduziu. Como um portal, ele me levou para uma nova etapa, para um novo palco. Meus primeiros pensamentos foram de angústia, de uma dor que ultrapassava qualquer dor física. E minha família, minha doce esposa, meus filhos amados, e meus amigos, meus colegas, o público que me deu tanto carinho, sentia saudade, uma dor cortante antes mesmo de saber que eles choravam, que o mundo deles havia desmoronado. A dor maior, a que realmente me rasgou por dentro, não foi a da minha própria partida. Foi imaginar a tristeza, o vazio, o buraco que eu deixaria na vida de cada um de vocês. Mas aquelas presenças luminosas, como anjos guardiões, continuavam ao meu lado, emanando calma, serenidade. Era como se me embalassem, como se me ninassem em seus braços de luz. Eu não estava sozinho. Nunca estive. Logo depois, imagens começaram a surgir diante de mim. Não eram memórias difusas. Era como se eu estivesse assistindo a um filme, um espetáculo grandioso, projetado no próprio espaço à minha volta. Vi minha vida inteira em flashes claros, nítidos, com cores vibrantes e sons que só minha alma podia ouvir. Vi o menino que fui, sonhador e inquieto. As descobertas da juventude, as lutas que me fizeram crescer, os sonhos que alimentei. Vi os palcos, as telas, os risos compartilhados com o público, com os amigos. Vi minha esposa, meu porto seguro, meus filhos, a razão da minha existência. Vi cada abraço que demos, cada beijo, cada olhar de ternura que trocamos. Vi os amigos, os colegas de trabalho, as multidões que sorriram comigo, que se emocionaram com meus personagens. Tudo estava ali, vivo, pulsante, com cada detalhe, cada emoção revivida. E junto com essas imagens, vinha um aperto no peito. A saudade, essa intrusa teimosa, ainda era humana dentro de mim, uma lembrança dolorosa do que eu havia deixado. Mas então, uma voz doce, mais suave que a brisa, falou outra vez.
dissipando a dor, eles continuarão. E você também. O amor não acaba, Domingos. O amor é a única ponte que une mundos. Ele é a essência que te mantém conectado. E chorei. Sim, chorei. Aqui não existem lágrimas como as terrenas, salgadas e quentes, mas existe um choro da alma, um desabafo profundo do espírito. Deixei sair tudo o que estava preso em mim, toda a angústia, toda a dúvida, todo o amor não dito, e ao mesmo tempo fui envolvido por uma paz indescritível, um acolhimento que abraçava cada fragmento do meu ser. Fui acolhido por espíritos que irradiavam serenidade, que pareciam me conhecer desde sempre. Não me julgaram, não fizeram perguntas, não houve sermões. Apenas me receberam com um abraço de luz. Um abraço que preencheu todo o vazio. E naquele abraço, senti algo maior que todas as palavras que já proferi em cena. Senti que eu continuava existindo. Que minha essência, minha alma, não havia se dissolvido no rio. Com o tempo, se é que podemos falar em tempo aqui, onde a eternidade é o único relógio, comecei a compreender melhor. A vida na Terra, meus queridos, é um sopro. Uma corrida frenética, um piscar de olhos no grande esquema das coisas. A correria, os medos bobos, as preocupações com o que não importa, muitas vezes nos fazem esquecer do que é realmente essencial. Passamos dias brigando por coisas pequenas, adiando palavras de carinho, guardando rancores inúteis que só nos pesam a alma. Quando despertamos aqui com a visão clara da verdade, percebemos que nada disso tem valor. O que fica é o amor que demos. O que permanece são os abraços apertados, as palavras que curaram feridas, os sorrisos que oferecemos sem esperar nada em troca. São os gestos de bondade, as mãos estendidas, o ombro amigo. A carreira, o sucesso, o dinheiro, tudo isso se desfaz como areia entre os dedos. Mas o amor, o amor é eterno. Meus filhos, minha esposa, meus amigos, cada um de vocês é uma chama, uma luz que continua acesa dentro de mim. Eu não os perdi. Eu os vejo. Eu os sinto. Eu caminho ao lado de vocês em cada passo. Sofro sim por não poder abraçá-los fisicamente, por não sentir o calor da pele, o cheiro de vocês. Mas compreendo que essa separação é apenas um intervalo, uma pausa no roteiro. É temporária. Nosso reencontro é inevitável. Quero dizer a vocês que ainda caminham na Terra, que ainda sentem o sol e a chuva. Não esperem o amanhã. Vivam hoje, com a intensidade de quem sabe que cada segundo é um presente. Não deixem de dizer eu te amo, de abraçar apertado, de perdoar de coração, de pedir perdão. Não guardem o perdão para depois. A vida é breve, meus amigos. O tempo é implacável. E quando menos esperamos, atravessamos essa fronteira invisível. Eu parti no auge da vida, no auge da carreira, com tantos planos, tantos sonhos ainda por realizar. Não esperava. Não queria partir assim, de repente, sem um adeus. Mas aprendi que o verdadeiro palco não é o da televisão, nem o do teatro, nem o do cinema. O verdadeiro palco é a vida, onde cada gesto de amor, cada palavra de bondade, cada sorriso sincero é uma cena eterna, que ecoa por toda a eternidade. Hoje, daqui onde estou, vejo com uma clareza que jamais tive na terra. Sei que minha partida causou uma dor imensa, um vazio que parece impossível de preencher, mas também sei que ela pode ensinar. Se meu fim repentino, minha última cena, puder deixar uma lição, que seja essa: valorizem cada instante. Não vivam como se fossem eternos, porque na terra não somos. Sejam intensos no amor, generosos no perdão, firmes na fé que os move. Eu não morri. Minha alma não se dissolveu nas águas do São Francisco. Eu apenas mudei de plano, de dimensão, de cenário. Continuo vivo. Continuo aprendendo, continuo amando vocês com uma intensidade que transcende o físico. De onde estou? Com todo o meu amor e a certeza inabalável, envio a cada um de vocês a mensagem mais importante. O amor é a única coisa que realmente atravessa a morte. Ele é a herança mais valiosa que podemos deixar, a única que não se perde, que não se corrompe, que não é levada pela correnteza do tempo. Vivam, amem, perdoem, com toda a força da sua alma. E quando chegar o momento de atravessar, quando a cortina se fechar para o palco terreno e se abrir para o palco da eternidade, não tenham medo. A morte não é fim, não é um ponto final, é apenas retorno. É o reencontro com a nossa verdadeira essência,
com o lar que nos espera, com o carinho de um abraço que atravessa o véu e a promessa de um reencontro. Domingos Montagnier. Cara, eu fiz a análise da Camila e... Que foi uma entrevista que ela deu pro Fantástico. Isso. E eu falei, ela não tá contando toda a história, tem mais coisa aí, ela tá se protegendo. Você via o visual, muita coisa ela se colocou depois no psicogeográfico diferente da história que ela estava contando, então ela muda o padrão. Eu falo, cara, daqui para frente é difícil você acreditar nesses detalhes, porque são detalhes que estão extremamente contaminados por uma proteção, né, de ela ter visto o cara morrer. Eu acho que ela romantizou aquela história toda, porque além da narrativa não caber ali, como ela contava, não era da maneira normal do jeito dela contar alguma coisa. Você entendeu? Porque quando você mente, quando você omite, até de uma forma terapêutica, porque você pode criar uma mentira para se proteger. Ixi, eu crio várias. Muitas. Ela criou uma história. Aí você fala, mas porque podia estar rolando ali uma traição, porque podia estar rolando... Isso eu não sei. Aí é ser mãe de Ná. Que ela estava escondendo alguma coisa muito forte por conta daquele momento que não aconteceu. Isso eu posso afirmar. Mas... Existia uma história que não era do jeito que aconteceu. E aí Camila Pitanga, o que aconteceu? Deu 1 milhão... Deu 1 milhão de visualizações em 24 horas. Eu falei, caraca! E aí a coisa foi... Foi daí quando meu canal chegou a... o primeiro canal de linguagem corporal do Brasil a passar 100 mil foi o meu, cara.